Olá, olá pessoas, tudo bem? Essa é Quatro Descidas, minha coluna semanal no profutbol.com.br e aqui em versão áudio que você pode ouvir nos principais aplicativos de podcasts. O podcast do iTunes, por exemplo, né, do iOS, que você tem em iPhone, iPad, etc. O Pocket Cast, o Deezer e também estamos no Spotify em bit.ly/podcast NFL. Você também pode ouvir no YouTube, diretamente no meu canal, youtube.com.br, aliás, youtube.com/curte 1991, ok? Então, muitas formas de você conseguir digerir esse conteúdo, e é um conteúdo que eu produzo toda semana lá no ProFootball, entre outros textos que eu faço, o podcast principal, mas a minha coluna semanal na terça-feira é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, nas últimas 2 semanas eu comecei a fazer essa coluna também em forma de áudio, como se fosse um audiobook, porque eu sei que o pessoal às vezes não gosta de ler um texto muito grande, né? A coluna tem 2.000 palavras, daí o motivo pelo qual a gente faz em podcast, e aí fica legal porque é um assunto que abre e fecha, né? Geralmente eu estou fazendo as 4 descidas sobre o mesmo assunto. Não é toda semana que eu faço isso, às vezes eu faço uma descida sobre cada assunto, mas nessa semana, de novo, as 4 descidas sobre o mesmo assunto. O tema de hoje da coluna é o seguinte: entre competitividade com Colin Kaepernick e o fracasso com Mark Sanchez, os Redskins escolheram o fracasso. Colin Kaepernick é um quarterback que vai para o Hall da Fama? Não. É um quarterback que vai para o Pro Bowl? Não. É um quarterback melhor que Mark Sanchez? Sim. Quando da lesão de Alex Smith, o Washington Redskins foi atrás de um reserva para o novo titular, Colt McCoy. O Colt McCoy estava há bastante tempo no time, então é natural que ele fosse o titular. As opções foram A.J. Manuel, T.J. Yates, Kellen Clemens, Josh Johnson e Mark Sanchez. O último, muito por conta de laços com membros da comissão técnica da equipe, foi o escolhido. Em jogo de virtual vida ou morte contra o Philadelphia Eagles, nesta última segunda, o desastre aconteceu de vez. McCoy fraturou a perna e saiu logo no primeiro tempo, fazendo com que Sanchez entrasse em sua primeira partida desde semana 17 da temporada 2016. O primeiro snap foi tudo bem, obrigado. Com maestria digna de New York Chaps de 2009, Sanchez fez um handoff perfeito. Sacanagem. E Adrian Peterson, aos 33 anos, correu para 90 jardas e um touchdown. Depois disso, em 31 jogadas, foram 89 jardas de scrimmage pelo jogo inteiro. Para se ter ideia de quão fraco o Mark Sanchez foi ontem, seu passe completo mais longo foi de 8 jardas. 8 jardas. Em qualquer aspecto que você espere um bom desempenho, ele foi pífio. Passe para mais de 10 jardas, 0 de 4 e uma interceptação. Passe sob pressão, 2 de 7, 14 jardas e uma interceptação. Ante esse espetáculo de atuação, só que não, o Washington Redskins chegou a uma excelente conclusão. Precisam de ajuda na posição de quarterback, já que Alex Smith e Colt McCoy estão fora da temporada. E bem, Mark Sanchez não é confiável. Como a equipe ainda está na briga por pós-temporada e faz jogos contra defesas fortes, como o Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars, a solução encontrada foi realizar testes com Landry Jones e Ryan Mallett. Excelentes escolhas. Agora vai, hein? Ai, que saco, curte de novo esse negócio de Kaepernick. Puta, que saco, chega dessa caceta. Bom, semanalmente eu faço uma integração legal lá com meus seguidores no Instagram, inclusive me sigam, @AntonyCurte. É aquele negócio de abrir um story de perguntas e eu respondo as principais com um outro story. Né? Não dá pra responder tudo, porque são muitas. Não tem uma semana que não me perguntam se Colin Kaepernick ainda não assinou com algum time. Sério, tipo, não tem uma semana que isso não acontece. Quem acompanha esses stories já viu isso, que eu já respondi algumas vezes. E os motivos são muitos para essas perguntas acontecerem e ainda tá no coletivo das pessoas, no imaginário coletivo. Para começar, o Colin joga, ou enfim, jogava na posição mais importante do jogo, de quarterback. Nessa posição, conduziu, ok, foi ajudado pela defesa, mas era ele no comando. Uma equipe a um Super Bowl, no caminho, bateu o Green Bay Packers, que é coisa de 20% dos torcedores de NFL no Brasil. É óbvio que isso fica no imaginário coletivo. Ainda, ele teve uma saída abrupta da NFL, que foi motivada pelos seus protestos. Por conta disso, a pauta é relevante. Ainda mais porque não tínhamos chegado num ponto em que o seguinte cenário aconteceu. Time brigando por playoffs, mas que tem jogo terrestre como base do ataque, mas com o quarterback titular e reserva se machucando. Assim, nada mais natural do que o nome de Colin tenha que ser mencionado. Goste você de suas posições políticas ou não. Eric Reid, colega de São Francisco 49ers, foi o primeiro a protestar junto de Colin. Agora ele tem um time, o Carolina Panthers, que, aliás, né, vamos combinar que precisava de ajuda na secundária, ainda bem que assinou com ele. E demorou, né, porque ele ficou bastante tempo desempregado. E curiosidade, ele está sendo testado no antidoping toda semana. Você sabe qual é a chance estatística disso acontecer? É a mesma da Gisele Bündchen separar do Brady e vir casar comigo. É 0. Tá, não é 0, mas é bem baixa. Até porque eu sou bonito, né? Vai que a Gisele resolve fazer. Não, tô brincando, ela não vai fazer. Mas enfim, o Eric Reid é safety e ele foi coadjuvante no protesto, não conta. Né? Esse argumento, mas o Eric Reid tá com o time, ele é safety, gente, ele não é quarterback, né? Ele não vai atrair tanta atenção, vamos combinar, né? E ele não foi o primeiro a protestar, o Colin chamou muito mais atenção.
Durante a carreira do Colin Kaepernick, quem acompanha meu trabalho faz mais tempo, sabe que eu fui talvez o maior crítico dele na imprensa brasileira, né? E talvez até na imprensa mundial. De brincadeira, eu sou um membro fundador da Associação Internacional dos Quarterbacks dos haters, dos quarterbacks que correm em vez de fazer a progressão para passar a bola. Né? Dava horror quando ele tinha o primeiro alvo da jogada travado e ele saía correndo que nem maluco, né? Em vez de procurar mais alvos para passar a bola. E isso um monte de quarterback de college faz, eu fico puto também. Eu não te retiro nada do que eu disse na época. De toda forma, é mais do que óbvio que mesmo com esses problemas, Colin é um quarterback melhor que Ryan Mallett, Landry Jones, Mark Sanchez e toda essa turma de nada a ver que eu falei aí no topo do artigo, que eu já esqueci o nome de metade. Ele é melhor passador do que todos eles e ainda adiciona ameaça terrestre. Em adicionando, melhora o nível dos running backs por tabela, da mesma forma que o Lamar Jackson fez no Baltimore Ravens nessa sequência de 3 vitórias seguidas pela equipe de Maryland. Se o Washington quer ganhar os próximos 3 jogos, bom, acho que a gente sabe o que eles deveriam fazer, né? Mas eles não vão fazer. E se eles ganhassem os próximos 3 jogos, sua chance de playoff sobe para 73% de acordo com simulações do 538. Mesmo assim, prefere quarterbacks aleatórios, sendo que é claríssimo que Colin é melhor do que eles e que o camisa 7 lhes dá mais competitividade. Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Durante toda a atuação pavorosa de Mark Sanchez ontem, pipocaram no Twitter sugestões de Colin Kaepernick como opção para o Washington Redskins. Ante o desastre de Sanchez e a derrota para o Philadelphia Eagles, o técnico do time, Jay Gruden, endereçou o assunto nesta terça-feira. Abre aspas. Nós provavelmente iremos numa direção diferente por conta do tempo reduzido para atuar e precisar de alguém rapidamente. Fecha aspas. Miguel. Clássico Miguel. Só faltou deixar de responder no WhatsApp e dizer que está trabalhando muito para ser um Miguel ainda maior. Enfim, voltando. Nesse quesito, para rebater essa desculpa esfarrapada, que coitado, não é o Jay Gruden que não quer, provavelmente alguém do topo, e daqui a pouco eu falo mais sobre, eu vou recorrer ao Mark Bullock, que é um dos principais analistas que cobrem a franquia nos Estados Unidos. Num texto para o The Athletic, ele refutou Miguel de Gruden com muito tape e explicação que, bem, não tem como argumentar contra quando o assunto é dentro de campo. Como o The Athletic é pago, eu vou falar aqui e traduzir o principal. Abre aspas. Jay Gruden disse que Colin Kaepernick foi discutido para reforçar o elenco depenado de quarterbacks da equipe, mas falou que iria numa direção distinta por conta do tempo curto para colocar alguém em campo. Eles assinaram com Mark Sanchez por conta de sua familiaridade com a comissão técnica, mas em tempo tão reduzido, não há formas realistas de crer que os Redskins podem deixá-lo pronto e ao mesmo tempo se manterem na briga dos playoffs. Assinar com Kaepernick permitiria aos Redskins a montagem de uma fundação no jogo terrestre com conceitos que eles já utilizam nessa temporada, com o quarterback sendo uma ameaça terrestre. Kaepernick, obviamente, é conhecido como ameaça terrestre como quarterback. Há várias jogadas de read option que ele executava em São Francisco que os Redskins poderiam facilmente incorporar. Os Redskins têm vários conceitos de read option já instalados neste ano e usaram até mesmo speed option e triple option. Com Kaepernick como quarterback, os Redskins podem ter a ajuda necessária no jogo terrestre, o qual foi a fundação do time nessa temporada. Ter o quarterback como ameaça faz com que a defesa tenha números desfavoráveis ao seu favor por conta do jogador a mais que elas têm que se preocupar. O jogo terrestre de Washington teve problemas muito por conta das lesões da linha ofensiva, então qualquer ajuda de um quarterback móvel seria benéfica. Assinar com Kaepernick daria aos Redskins uma fundação melhor para trabalhar e se manterem competitivos para os 4 jogos finais. Eles já executam vários conceitos com os quais ele é familiar e outros que podem ser instalados rapidamente. Fecha aspas. Percebeu, Miguel? Mas... Quem quer arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. A pessoa que muito provavelmente não quer Kaepernick, no caso, é Danny Snyder. Por anos, relatei as decisões infantis e imaturas de Snyder, dono de franquia. A batalha dele contra protestos por conta do nome racista da franquia vem de anos, por exemplo. Eu sei, vai ter alguém enchendo o saco. Então eu lembro que o dicionário Oxford define Redskin como uma gíria ofensiva e com contexto racista. Mas se você quiser continuar reclamando e tentar rebater a maior autoridade de língua inglesa, siga em frente. Seja como for, nesse contexto, um dos últimos donos de franquia que daria o braço a torcer por um jogador que protestou durante o hino americano e causou boicote a alguns fãs, esse cara seria Danny Snyder. Mas não vai acontecer de jeito nenhum, né? Para Dan engolir seu orgulho, Colin teria que ser um jogador de nível Pro Bowl, coisa que ele não é. A situação é tão absurda que na semana passada os Redskins assinaram, e foram o único time interessado, com Ruben Foster, linebacker cortado do San Francisco 49ers após episódio de violência doméstica. Mas Colin, que protestou pacificamente, assinar com um jogador que bateu em mulher, tudo bem, né? Pra eles. Né? O cara protestou de boa lá, só ajoelhou, não tem. Aí melhor não. Bom, eu não vou ser hipócrita, tá? O Kaepernick não foi correto em algumas atitudes. Por exemplo, ele usou uma meia uma vez com porcos vestidos como policiais. Em Miami, uma vez, ele usou uma camiseta com Fidel Castro estampado e Katsu. Mas a última cidade onde você poderia fazer isso é naquela que virou refúgio da ditadura cubana, né?
E não queiram, tá? Um regime que tem um maluco e o irmão dele como líderes por décadas é uma ditadura, tá? Regime econômico que for, capitalismo, socialismo, anarquismo, o cacete que for, é uma ditadura. De toda forma, a causa é justa, né? Violência policial é uma parada que acontece nos Estados Unidos, ainda mais contra negros. O protesto foi pacífico, na maior parte dos casos, né? Teve esse episódio da meia, tá? O negócio do Fidel Castro que pegou meio mal, mas foi pacífico. Mesmo com todos esses vacilos que eu listei acima, o Colin não machucou ninguém. Se o time pode contratar um jogador ruim, que o Ruben Foster, desculpa, mas ele tá jogando mal pra cacete, era um dos piores linebackers off-ball da liga, quando da contratação. Por que não vai contratar alguém que efetivamente vai ajudar seu time a chegar nos playoffs? É simples. Porque para alguns, a vitória não é tudo. Dan Snyder é um deles. Entre a competitividade com Colin Kaepernick e o fracasso, os Redskins escolheram o fracasso. Fizemos todos o que podíamos, então. Você pode mandar seu feedback no Twitter, em @curteanthony, e no Instagram, em @AntonyCurte. Abrirei para perguntas novamente nessa semana, e muito provavelmente as pessoas vão me perguntar por que os Redskins não assinaram com Colin Kaepernick. Eu já mostrei aqui o porquê. Porque pro Dan Snyder o rolê é os princípios dele e não ganhar. O que eu discordo. Se eu fosse dono de franquia, eu engoliria meu ego nessa situação. Mas paciência, quem vai sofrer vai ser o torcedor. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição de 4 Descidas e também com mais podcast ainda nessa semana, ok? Para mais conteúdo, não deixe de assinar o ProFootball em profutbol.com.br/assine. Para mais conteúdo meu, tem o meu livro, Manual de Futebol Americano, que você pode comprar na loja do ProFootball, lá no Action Shop, actionshop.com/profutbol, e com o cupom podcast você tem mais desconto, 10%, aliás, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima.